Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. E antes, já deixa o seu like, tá bom? Já deixei pra você não esquecer. Se você ainda não é inscrito no canal, tem muita gente que assiste os vídeos, mas ainda não é inscrito no canal. Então é bem fácil, bem rapidinho. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, então é só você clicar nele que automaticamente você já está inscrito no canal. Tá bom? Então é isso, bora pro nosso devocional de hoje. Bom, se você não sabe, tá rolando um desafio lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo também, tá bom? Pra você poder me seguir lá. Tá rolando esse desafio de 31 dias do livro de Provérbios, então todos os dias eu tô postando lá nos stories, né? E pra gente poder compartilhar, pra nós estudarmos juntos o livro de Provérbios. Eu decidi fazer um compilado, assim, de todos os capítulos que a gente estudou lá até agora, né? No caso, hoje é dia 8, então a gente estudou 8 capítulos. E eu quero trazer alguns capítulos, né? Claro que não dá pra trazer todos aqui. Eu gostaria de trazer alguns capítulos que me chamaram bastante atenção, alguns versículos específicos para poder compartilhar para vocês. Se você perdeu algum, você possa estar aqui também estudando durante esse vídeo, tá bom? Então bora lá que eu vou ler alguns capítulos e versículos para vocês. Então, o livro em si de Provérbios, ele traz muitos ensinamentos pra gente. E é muito interessante o tanto que a gente consegue aprender com esses capítulos, o tanto que eu tenho aprendido até agora, durante esses 8 capítulos de Provérbios. Quero começar falando de alguns versículos do capítulo 1 para você. E lá no versículo 7 fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em outras versões vão dizer o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E o que eu até comentei, né, quando eu fui falar lá no Instagram, nesse capítulo 1, é que nós precisamos diferenciar também. Talvez você ou outras pessoas já leram esse capítulo 1 de Provérbios. Fala assim, né, que o temor do Senhor, e você já pensa em medo, você associa com medo. E temor não é medo de Deus. Temor é ouvir a Deus, é respeito a Deus, é reverência a Ele, é saber quem Deus é. Primeiro, né, se você já pensava que temor a Deus, temer a Deus é ter medo, não significa isso. Significa tudo isso que eu disse pra você, menos medo. Então, quando nós tememos a Deus, nós temos respeito, nós temos reverência e nós sabemos quem Deus é. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos, né, nós conseguimos lidar com todas as coisas. O próprio Salomão poderia pedir qualquer coisa para Deus. Poderia pedir riqueza, enfim, muitas outras coisas. Mas ele pediu a Deus sabedoria. E ele recebeu outras coisas da parte de Deus, mas porque ele pediu primeiramente ao Senhor sabedoria. Quando nós temos sabedoria que vem de Deus, nós conseguimos lidar com todas as outras coisas, nós conseguimos realmente administrar as coisas que nós temos. Às vezes você não pede a Deus sabedoria, mas você já pede uma casa, um emprego, um casamento, mas você não pediu a sabedoria que vem de Deus para poder saber lidar com todas as coisas, enfim, para poder viver realmente. Às vezes nós achamos que as outras coisas, né, que talvez bens também são mais importantes, mas o livro de Provérbios vai falar muito ainda sobre a sabedoria e que ela é o mais importante para você pedir, né, em relação a essas coisas que eu acabei de comentar para vocês. Lá no capítulo 3 de Provérbios, eu quero destacar alguns versículos, e esses versículos são 5, que primeiro vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em uma outra versão, vai dizer que e Ele lhe mostrará o caminho certo. Versículo 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Olha a palavra temer aí novamente. Então, o que fala para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos, que fala para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Às vezes nós achamos que nós sabemos muito das coisas e aí nós acabamos não orando ao Senhor, não entregando a Deus aquela situação, porque a gente até acha que sabe muito sobre aquilo. E você pode até ter um certo conhecimento sobre da área da sua vida. Porém, nós precisamos sempre estar pedindo a Deus para que nos ajude, porque nós podemos nos enganar com as coisas. Nós podemos ir por caminhos que aos nossos olhos aparentemente é bom, mas no final não é.
Então Deus já conhece todas as coisas, Deus já é conhecedor de todas as coisas. Por isso nós precisamos não confiar no nosso próprio entendimento, mas temer ao Senhor, como eu falei lá no capítulo 1, também vai nos levar a procurar a ajuda de Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. Como fala aqui, nós não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, não ser sábio aos nossos próprios olhos, mas temer ao Senhor. E isso nos livrará de muitas coisas, de muitas situações. Agora eu quero falar com vocês do capítulo 4 de Provérbios, no versículo 23 e 24, que talvez você conheça muito bem. Esse versículo é muito conhecido, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, acima de tudo, guarde o seu coração. Guardar o coração, às vezes, muito usado para falar em relação aos solteiros, por exemplo. Eu até tenho um vídeo aqui que eu citei esse próprio versículo e eu também falo, né, em relação a isso, né, de guardar o nosso coração em relação a quando a gente é solteiro, né, realmente guardar o nosso coração no Senhor para a pessoa que nós vamos encontrar para nos casar e tudo mais. Mas aqui também o guardar o coração é de tudo, realmente guardar o nosso coração no Senhor, porque quem melhor sabe cuidar do nosso coração, das nossas emoções, senão o Senhor? Como eu também disse, às vezes a gente acha que sabe muito as coisas, que a gente conhece todos os caminhos, vamos dizer, que a gente sabe tomar muito bem todas as decisões da nossa vida, mas não. Nós precisamos realmente guardar o nosso coração, porque aqui fala que dele depende toda a nossa vida. Olha para você ver a importância, como esse versículo ele realmente enfatiza a importância de guardar o coração, de como é importante, porque dele procede as fontes da vida, são suas decisões também. Então é importante com que a gente guarde o nosso coração no Senhor. E ore a Deus também para isso, para nos ajudar a guardar. Como eu falei, em toda e qualquer situação, não só relacionada realmente a relacionamento, mas em tudo na nossa vida. Guardar o nosso coração até das nossas próprias emoções, dos nossos próprios achismos. Agora, lá em Provérbios, no capítulo 7, é até uma outra versão na linguagem de hoje que eu achei muito interessante. E essa versão, começando lá no versículo 2, vai dizer o seguinte: faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Olha para você ver, se você for pegar, né, se você for ler realmente todo o livro de Provérbios, vai falar muito sobre a sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria que vem do homem, que vem de nós mesmos, dos nossos achismos, mas é uma sabedoria que vem do próprio Deus. Então, tendo a sabedoria, ouvindo as instruções que falar em todo o livro de Provérbios, as instruções, os mandamentos, né, em outras versões vão dizer, do Senhor, nós vamos viver, nós vamos ter vida. E até faz uma comparação para nós seguirmos as instruções do Senhor, a palavra do Senhor, como quem protege os próprios olhos. Então percebe, você protege, né, os seus olhos porque você consegue ver todas as coisas com ele. Então aqui faz essa comparação para você seguir, para eu e você seguirmos as instruções, a palavra, os mandamentos do Senhor, como aquela pessoa que protege os próprios olhos. E no versículo 3 e 4 vão dizer assim: de sempre os meus mandamentos bem gravados no coração. O 4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Então trate como um membro da sua família, como alguém que você ama muito. Olha para você ver, muito interessante realmente as palavras que são usadas, porque não cabe a nós dúvidas, né, em relação ao que Provérbios está dizendo, para que a gente possa guardar realmente, para que a gente possa buscar a sabedoria que vem do Senhor. Agora, no capítulo 8 de Provérbios, vai dizer o seguinte. Capítulo 8, versículo 10, vai dizer assim: prefira a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Realmente, quando a gente busca essa sabedoria, o livro de Provérbios, ele vai ser muito claro e vai enfatizar muito a questão de buscarmos a sabedoria em primeiro. E que até comenta dessa questão do ouro puro, da prata, e que a sabedoria é mais valiosa do que rubis. Olha para você ver, ele faz essa comparação, ele traz
realmente para falar que a sabedoria ela é muito mais preciosa do que qualquer coisa que você possa procurar, do que até ouro que você possa encontrar. Realmente, quando nós temos essa sabedoria do Senhor, nós temos essa sabedoria, nós conseguimos realmente administrar tudo que acontece na nossa vida. Procuramos ter o conhecimento e o bom senso também. No versículo 12 vai dizer isso do capítulo 8. O versículo 35 e o 36 vai dizer assim: pois todo aquele que me encontra a vida, tá falando da sabedoria, e recebe o favor do Senhor. O 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então se pergunte se você tem buscado a sabedoria que vem do Senhor. E o que eu posto, o que eu entendi aqui durante esses 8 capítulos até agora, é que a sabedoria de Deus, ela nos livra de tantas coisas que a gente nem imagina, de tantas situações ruins que poderiam nos levar à morte. Então, quando nós temos a sabedoria de Deus, quando nós buscamos essa sabedoria, buscamos em Deus essa sabedoria, Ele nos dá direcionamentos por onde a gente deve andar, com as pessoas que nós devemos andar, nós devemos nos relacionar com as pessoas, os cuidados que a gente deve ter. Então a sabedoria é de fato algo muito importante e que o livro de Provérbios vai falar sobre essa sabedoria. Então acabou que eu trouxe a maioria dos capítulos aqui de Provérbios até hoje, dia 8 para vocês. Então é muito importante que se você também quiser continuar aprendendo, lendo, vou deixar o Instagram aqui, como eu disse, porque lá todos os dias eu estou comentando, realmente sobre cada capítulo. Você pode interagir lá comigo também, tá bom? Mas eu trouxe aqui pra você, se você perdeu algum até agora, pra você poder estudar, pra você poder refletir. Espero que tenha falado com vocês. Então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Já compartilha aí. Quem sabe pra você poder estudar o livro de Provérbios com essa pessoa. Então manda pro máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? E eu te espero no próximo devocional. Tchau!